E aí, galera, começando mais um resumo aqui de leitura, né? Hoje a minha live aqui que acontece na plataforma roxinha para vocês aí que estão vendo o resumo no YouTube, né? Acontece toda terça e quinta-feira às 8 da noite. Lemos quadrinhos aqui, ó. O pessoal aqui coincidentemente falou aqui que eu fui esperto aqui, que eu montei tipo o meme do Homem-Aranha aqui, ó. É meu gibi olhando pra capa aqui do conteúdo aqui. Então eles estão se encarando aqui. Mas isso aqui agora é meu púlpito de leitura aqui. Estamos estreando aqui, né? Para facilitar aqui a leitura nossa aqui. Mas bem-vindo então a Páginas Empurradas aqui, né? Uma live aí de leitura de quadrinhos conjunta, né? Eu não narro o quadrinho em voz alta, tá? Eu só leio aqui, quietinho, né? E vou colocando minhas impressões, minhas reações. E o nosso chat aqui, ó, esses queridões e queridonas aqui, eles fazem o mesmo, né? Então a gente vai comentando o que a gente achou, o que a gente não achou, né? Então fica divertido demais, galera. Tá todo mundo convidado a conhecer. Falando aí sobre o tema de leitura de hoje, já tá em todo lugar aqui, né? Tem Homem-Aranha em todo mundo aqui, né? Faltou só eu colocar aqui uma máscara de Homem-Aranha aqui no meu assistente aqui de leitura. Mas hoje vamos ler aí Homem-Aranha História de Vida, né? Uma história aparentemente curtinha, né? Que repagina a vida do Homem-Aranha inteira. Então, pelo que eu entendi aqui, a gente vai ver a vida inteira do Homem-Aranha aí recontada aqui em diversos anos. Então, é uma espécie de homenagem aí e retcon aqui de alguns conceitos. Vamos ver. Eu tô mega curioso aqui, né? A comunidade de quadrinhos aqui sempre falou mega bem dessa história, então tô curioso para saber aqui. Ela aqui, essa edição aqui que eu tô lendo é a edição nacional aqui, então a edição da Panini aqui, né, tal. E falando aqui do conteúdo aqui, né, ela foi escrita pelo Chip Zdarsky aqui, né, conhecidíssimo aqui dentro daqui do cenário de quadrinhos da Marvel, né? O cara manda bem pra caramba, né? E o desenhista aqui, deixa eu pegar o nome completo dele aqui, é o Mark Bagley, né? Mandou muito bem aqui então, né? E o artista da capa aqui também é o Zdarsky, olha que maneiro, né? Então, são essas informações que eu tenho aqui. Pelo que eu entendi, isso aqui foi lançado como minissérie lá fora, então foi lançado em 2019 aqui o material original. Deixa eu ver se tem mais alguma outra consideração aqui, um índice, alguma coisa aqui, ó. Homem-Aranha História de Vida. Temos um índice, temos alguma coisa aqui, ó. Temos 6 capítulos aqui. Temos aqui, então, o pessoal aqui que foi envolvido aqui na criação, né? Essa é uma edição aqui de 2020. Tem aqui um recadinho do editor aqui. E bora pra leitura, galera. Bora. Olá, pessoal! Espetacular aqui, Rods Aranha de volta aqui. Capítulos 1 e 2 lidos, né? O capítulo 1 que passa nos anos 60 e o capítulo 2 que se passa nos anos 70. Então, pelo que eu entendi aqui da proposta, a gente vai acompanhar várias fases aqui da vida do Homem-Aranha de década em década, né? Então, já como aqui o nosso chat sabe, a gente acabou de ler uma vintena de anos aqui, né? Mas vamos lá, né? Então, basicamente aqui, a proposta aqui é recontar a história de vida do Homem-Aranha aqui, né? Alterando ou não alguns fatos aí, né? Então, é interessantíssimo aqui esses conceitos, né? Começamos a história aqui em 1966, né? A história do Peter Parker aqui não muda, né? Então, Homem-Aranha é picado pela aranha radiativa, né? Faz a benfeitoria, né? Mas por essa releitura aqui começar a carreira do Homem-Aranha aqui nos anos 60, né? Uma Homem-Aranha universitária aqui, né? Alguns conceitos aqui estão rondando, né? A sociedade aqui, principalmente os Estados Unidos aqui da época, né? Um deles, né? A famosa Guerra do Vietnã aqui, né? Então aqui tem os protestos. A gente já tem introdução aqui ao Norman e Harry Osborn aqui da história aqui, né? E o Norman aqui, toda vez que o Peter Parker vai conversar com o Norman Osborn aqui, o sensor aranha fica gatilhado, né? E a gente sabe o porquê, né? Quem que é o Norman Osborn por trás. Aqui o Peter ainda só tem uma queda pela Gwen aqui. E tem tal do professor Warren aqui, que sempre foi professor de biologia deles aqui, né? Então vai contando a história. Aparece aqui o o Jonah James aqui, né? O JJ aqui, né? Vemos que a temática guerra aqui influencia muito aqui nesses primeiros anos do Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha fica num dilema aqui de ele lutar ou não na guerra do Vietnã, né? Por causa dos superpoderes dele, né? Então ele fica até bem comovido quando ele vê o Homem de Ferro, né? Meio que apoiando os Estados Unidos. Apesar de todo o lance ético que tem nessa guerra, né? Dos Estados Unidos. Muita gente que defende veemente aqui que os Estados Unidos está errado, né? Tá sendo meio opressivo aí com os vietnamitas, né? E, pô, tem toda a polêmica da guerra. Inclusive, o próprio Capitão América aqui, que aparece brevemente na história, que ele não participa da guerra ativamente justamente por isso, né? Porque talvez ele não concorda, né, com os motivos aí, né? Que estão acontecendo e tal. Beleza, história segue aqui, né? Temos aí um dos conhecidos aqui do Homem-Aranha, né? O Flash Thompson aqui, né?
fazendo aqui uma espécie de rolê de despedida dele, porque ele também vai lutar na guerra aqui, né? E esse Flash aqui, ele é mega fã do Homem-Aranha aqui, né? Então, é engraçado que o Flash só tá indo na guerra porque ele acha que o Homem-Aranha iria pra guerra também, né? Então ele tá meio que seguindo os passos do ídolo. Mas em contrapartida, o Peter Parker aqui, né? Que é o verdadeiro Homem-Aranha, que ele não vai pra guerra porque justamente ele tá em dualidade. Tudo isso se encerra aqui ao vermos aqui, né? O Norman Osborn aqui encurralando o Peter Parker aqui, né? E nesse momento de encurralando aqui, ele fala que ele sabe quem é o verdadeiro Homem-Aranha, né? E o radar aqui, né, do sentido aranha, fica aguçadíssimo, né? O Norman fala aqui, ó, tem várias bombas aqui no bar, sobe lá pro terraço e a gente vai conversar lá. Peter não tem escolha, né? Vai. Eu achei curioso aqui que o Norman ameaça o Homem-Aranha, mas ainda paga a coca geladinha do Peter Parker aqui. Então, cara, né, tem uns códigos de éticas aqui engraçados, né? Posso te ameaçar de morte aqui, mas a sua coquinha aqui, né? Tem que ser paga, né? Tá. Sobe aqui no terraço, nós vemos aqui o Norman aqui vestindo, né, a fantasia de Duende Verde aqui, já atacando o Peter Parker. Eles têm um duelo aqui, né, o Norman fala que, pô, ele queria que o Peter Parker aqui, ele fosse o herdeiro, o sucessor dele, né, que o Peter Parker, entre aspas, dessa releitura aqui, ele é meio que perfeito aos olhos do Norman aqui, né, que ele queria que o filho dele, né, o Harry, fosse assim, mas já que ele não é, né, ele que vai forçar, acho que um dos planos aqui seria forçar o Homem-Aranha a tomar o soro de Duende, né? E herdar o legado aí do Duende Verde, do Norman Osborn, né? Então, é um pouquinho disso aí que se fala esse trechinho aqui da história, tá, galera? A luta se encerra aqui com o Peter Parker derrubando um outdoor aqui do Clarim Diário em cima do Osborn aqui. E é legal que a gente vê o dilema ético do Peter Parker de pensando depois, putz, será que eu tenho que salvar mesmo o Norman Osborn? Ele sabe da minha identidade, né? Sabe tudo que eu fiz. Se eu salvar ele aqui agora, né? Ele pode me expor, vai ser difícil. Só que ele acaba, né, levando a moral dele acima do lado pessoal e acaba salvando o Norman Osborn, mesmo sabendo que o Norman pode vazar a identidade secreta dele. Mas coincidentemente aqui, né, pelo poder do plot, o Norman aqui se mostra aqui, né, que ele não lembra nada do Peter Parker, não tem hostilidade aqui na fala dele aqui, né? E isso acontece aqui porque algumas pessoas aqui do chat até comentaram, talvez se lembra aqui um pouquinho da dualidade que ele tem aqui nos outros quadrinhos, né? Entre o Duende e o Norman Osborn aqui, né? E aqui ele virou uma espécie de duas alcunhas aqui, né? Nessa releitura aqui. Passa a história aqui, né? O Peter Parker continua aqui a vida tal, né? Normal, né? Até que, né? Até que nessa dualidade já vou pra guerra, não vou, o Peter Parker se encontra com o Capitão América no meio aqui da história aqui, né? Depois de ajudar o Capitão América aqui numa situação tal, o Peter Parker pergunta pro Capitão, pô, cara, por que você não vai pra guerra? E o Capitão fala, pô, não sei se essa guerra é justa, né? E é legal, né, que a gente vê o Capitão América com esse questionamento aqui, né? Então, tranquilo, falando de justiça ou não, né, o Peter Parker acaba se decidindo, ele decide denunciar aqui o Norman Osborn à polícia, né? E o Norman não tinha álibi, né? Então, mesmo ele não lembrando que era o Duende Verde, né, o Peter Parker preferiu denunciar o Norman Osborn porque ele acha que ele pode machucar pessoas no futuro, né? Então, essa aqui é a parte daqui da decisão do Peter Parker aqui, né, nessa história aqui que vai acontecendo. Passa a história aqui, a gente vê que o Norman Osborn olha o Peter Parker aqui, depois, enquanto ele está sendo preso, ele olha o Homem-Aranha, e acho que isso aqui gatilha ele aqui a lembrar quem era o Duende Verde, né, quem que ele era, né, de verdade e tal. Então, talvez tenha sido isso aqui. E o final do capítulo aqui é basicamente com a Gwen aqui dando uma dura no Peter Parker, que o Peter Parker perdeu a partida aqui do Flash Thompson pra guerra. Então a Gwen tá dando aquela dura, né, que toda namorada de herói que não contou a realidade aqui dá, né, porque o herói sempre some, né, nunca se coloca aqui na frente das responsabilidades. Mas uma coisa acontece aqui, né? Na meio da correria aqui de se trocar ou não, Peter Parker aqui comete um vacilo, que não pode vacilar, né, galera? E acaba expondo aqui a base do uniforme dele aqui, né? Debaixo da camiseta social aqui, né? Então, por causa de um botão, a identidade aqui do Peter foi revelada, né? Ok, passa-se um ano aqui na história, vamos a 1967, e vemos que lá no Vietnã aqui, o Capitão América, que dessa realidade, ele tomou uma decisão e ele não está defendendo os Estados Unidos, ele está defendendo os vietnamitas aqui, né, do país deles aqui, né? Então, que curioso aqui. E com essa cena aqui do Capitão América aqui, temos o gancho aqui para finalizar esse primeiro capítulo aqui, né, dos anos 60. Legal, hein, galera? Muita coisa aconteceu, uma releitura, né, do Homem-Aranha, então, né? Começando a carreira dele e a vida dele aqui, perto dos anos 60 aqui, então, interessante. Capítulo 2, como eu tô começando a entender aqui, né, ele vai passar agora de década em década, então agora a gente fala aqui dos anos 70, que é a Guerra dos Nossos Pais, é o nome do capítulo aqui, né? Começa a história aqui com o Homem-Aranha e a Gwen aqui refletindo sobre a morte do Flash Thompson, né? E o Homem-Aranha tem um pouco de pesar nisso porque ele não foi pra guerra, né? E o Flash que foi pra guerra provavelmente morreu lá nessa guerra. Vemos o Capitão América aí que continua, né? Defendendo aí os vietnamitas aqui
na guerra. E em contrapartida temos aqui o Tony Stark aí no outro lado da guerra aqui, né? Dificultando um pouquinho aí esse lado, né? E aí tem um lance aqui ético, ó, por exemplo, o Homem-Formiga aqui tá participando da guerra, mas o Reed Richards aqui, que é onde o Peter Parker trabalha, tá comentando, pô, tem uma certa irresponsabilidade nos super-heróis aparecendo na guerra, né? Vai que alguém captura o gigante aí, entendem qual que é a tecnologia, né, que transforma ele em gigante aqui e faz um exército de vítimas que termina ser gigante, né? Gigantes, né? Então tem tudo um dilema aqui ético que o Reed Richards vê aqui, né? E menção honrosa que é o Otto Octavius aqui, que se regenerou aqui e tá trabalhando aqui com o Reed Richards aqui também nessa fundação futura aqui desse universo aqui. Seguimos a história aqui com o Harry Osborn conversando com o pai, e o pai pedindo uma última coisa pro Harry aqui, né? O Harry tá conseguindo cuidar muito bem da empresa do pai aqui, dos Osborn, né? Mas o pai precisa que o filho aqui dê continuidade num tal de projeto Gênesis, alguma coisa assim. Corta a história aqui, a gente vê a Gwen aqui, né? Que trabalha para um cientista aqui de genética, eles estão fazendo aqui vários avanços, inclusive menção aqui ao Dr. Connors aqui, né? Que tem um braço amputado. Segue a história aqui, acho que aqui tem uns diálogos aqui mais quentes aqui dentro da ideologia daqui da história, né? Que é o Peter Parker indo para uma festa aqui do Harry Osborn, né? Amigão dele aqui. No meio da festa ele chega aqui na balada VIP, aqui na balada cara aqui, ele percebe que o Harry tá desmaiado aqui, bebeu demais aqui, aquele famoso amigo aí que bebe e dá trabalho, né? Então, Norman aqui acabou exagerando na bebida aqui, né, tal. E dentro aí dessa situação aqui, né, dentro de tudo que está acontecendo aqui, o Peter fica trocando uma ideia aqui com a Mary Jane, né? Mary Jane conhecida de infância dele aqui pela essa história aqui. E a Mary Jane aqui, ó, fala com quase lágrimas nos olhos aqui, né? Com um olhar bem intenso aqui, né? E mega séria aqui, né? Que ela não consegue concordar com o Peter aqui, né? Usando essa postura aqui de isento, né? De tendo todo esse poder. E ela sabe que o Peter Parker é Homem-Aranha, porque ela conviveu com a tia May, ela viu o Homem-Aranha, né? O Peter Parker entrando e saindo várias vezes da casa dela, né? Então, ela né, também... Ninguém é muito tapado aqui, né? Então, não tem como justificar se vai e vem aqui de casa, né? Em diversos momentos que tem crimes, né? E ela fala uma parada aqui muito legal aqui, deixa eu ver aqui, ó. Você só se afunda em arrependimento que você adora. Em vez de dizer que estava cometendo um erro, você poderia ter salvado o Flash com todos os poderes, não. Ela fala outra frase aqui, ó, que marcou o que é aqui, ó. Ela falou que sabe quem é Homem-Aranha, ela fala aqui, ó. Você passa uma década na sua própria roupa de festa, né? Falando do Homem-Aranha aqui, né? Bancando um palhaço, se convencendo de que está fazendo a coisa certa, enquanto o Peter Parker pode bancar o covarde aqui, né? E o nosso amigo está morto aqui, né? Falando do Peter Parker aqui, né? Então a Mary Jane aqui, né? Mega séria aqui, né? Com esse tema aqui do Peter Parker e ele aqui. Passa a história aqui, o Peter Parker abalado aí com esses dilemas éticos aqui, né? Ele acaba tendo uma discussão aqui com o Reed Richards, né? Usa até a cartada aqui, pô, sua esposa aí, Reed Richards, te largou pra alguém que vive no oceano, cara. Então, o Reed Richards aqui, né? Não é casado mais com a sua aqui nessa linha do tempo aqui, né? Interessante. E passa essa história aqui e a gente vê que o Norman Osborn aqui recebe a ligação para ele executar o projeto Gênesis aqui. Então, interessante. Mary Jane, apesar de saber que o Peter Parker é Homem-Aranha, não compartilha isso pro Norman, né? Mas o Norman talvez descobriu isso por causa do pai dele. Então, vamos ver o que vai ser esse projeto Gênesis aqui. Peter Parker vai aqui ao laboratório aqui, né, onde a Gwen trabalha aqui. E ao mesmo tempo aqui aparece aqui o Norman Osborn, né, vestido de duende negro aqui, né? Tentando aqui destruir o plano, né? Cobrar aqui o doutor, que o doutor então estava sendo financiado pelo Norman Osborn, né? O chefe da Gwen aqui, né? Dá uma briga aqui do Harry com coisa aqui, e aí esse doutor aqui, né, o Dr. Warren aqui, ele revela que na verdade o projeto dele era financiado pelo Osborn pai aqui, né, pelo Norman, porque ele estava sendo pago para criar clones, né, clones da galera, e criou 3 clones, ele criou um clone do Norman Osborn, criou um clone da Gwen, aparentemente, criou um clone do Peter Parker, né, então, ó que interessante aqui, essa outra homenagem aqui, ó, uma fase dos quadrinhos aqui do Peter Parker, nesse lance de clonagens aqui, o filho aqui, né, o Harry Osborn, fica desacreditado, falou, putz, meu pai aqui, além de tudo, ele nunca não fez o clone só para ele mesmo aqui, para fazer o plano original, que era criar um clone do Norman Osborn e botar a culpa nesse clone aqui, né, que seria, o clone supostamente seria o Duende Verde original, né, e inocentar o Norman Osborn de verdade. Mas além disso, tinha mais clones aqui na jogada, né? E o Harry aqui fica abalado com isso aqui e fala, pô, meu pai sempre te admirou, não sei porque ele tá querendo fazer um clone de você, porque ele quer fazer o seu clone ser herdeiro do que ele sempre quis, coisas assim, bem doidonas aqui. No meio de acesso de raiva aqui, né? O Harry Osborn aqui, ele fala, pô, beleza, não vou ser mais o Duende Verde, não vou cair mais na pilha do meu pai, mas eu posso pedir uma coisa pro meu pai. Posso acabar com isso de vez. E ele ataca uma bomba aqui nos clones, ó, ele ataca uma bomba aqui na sala dos clones.
assim que essa bomba explode aqui, né? O doutor aqui que tinha criado os clones fica, né, em choque aqui, né? Ficou mega triste aqui. E por que que ele ficou mega triste aqui? O Peter Parker depois, né, no senso de herói aqui, vai correr para tentar salvar os clones, mas ele vê que chega tarde demais, né? O clone do Norman Osborn já tá morto, o clone da Gwen aqui está morta também, e o único clone salvo aqui, ó, foi o tal do clone do Peter Parker, né? Que é um clone do Homem-Aranha, onde a gente já viu isso. Dentro desse conceito aqui, o doutor ainda tá mega abalado aqui, e na hora da revelação o doutor começa a chorar, falando assim, pô, quem tava naquele tubo de ensaio, na verdade não era a Gwen, vocês nunca vão entender, você não vai compreender. Eu queria a Gwen apenas pra mim, ó, sem substitutas. Então, aí o doutor fala aqui, pô, Peter, você nunca vai saber, ó, que a sua esposa é a clone agora, na verdade, enquanto eu mantinha a Gwendoline de verdade aqui, em segredo, para que a gente pudesse ficar junto quando a hora chegasse aqui e tal. Então, o doutor aqui, num surto de loucura, trocou as Gwens aqui, né, sequestrou a Gwen e criou uma clone. Peter Parker então tava vivendo com a clone aqui da Gwen, né? E pô, então quer dizer que significa aqui, ó, o Peter vai em desespero aqui pro laboratório, significa que ele acabou de perder a esposa dele aqui, né? E o Harry aqui fica mega abalado aqui com o que ele fez, né? Porque ele acabou de matar a esposa do amigo, né? E a clone Gwen aqui, né, também fica mega chocada, falando, nossa, que situação, ainda não pode ser verdade. Então, que revelações bombásticas aqui nesse segundo capítulo, hein? Indo aqui para 1978, um ano depois, então, da execução aqui desse capítulo aqui, né? Temos aqui Peter Parker aqui vivendo em luto. Os dois clones aqui, né? O clone do Peter Parker e o clone da Gwen aqui, eles estão juntos aqui e agora eles vão viver uma vida a dois aqui, né? Eles mudaram até de nomes aqui. E a Mary Jane, né? Tá aqui tentando animar o Peter aqui, né? Não sei se ela tá vivendo com ele ou só tá como amiga aqui. Mas, não, ela tá chamando ele de gatão. Então eles estão vivendo juntos, aparentemente, aqui. E o Peter tá discutindo com a Mary Jane, falando, ó, o Harry aqui ó, foi embora, te deixou uma mansão, uma herança aqui milionária, e você tá com a vida resolvida. Você tem a nova vida, os clones têm uma nova vida. Mas enquanto a minha, cadê minha nova vida, né? Passei por tanta coisa, né? E agora, o que que eu faço? E a Gwen e a Mary Jane falando, putz, né? E agora, gatão, o que que a gente faz? E o Peter falando, não tenho nada. Não tenho nada. E a Mary Jane fala, isso não é verdade. Ah, Peter, você não tem nada, né? Você tem várias coisas assim, né? E acaba o capítulo aqui ele se abraçando, né? Então, é interessante aqui essa repaginação aqui na história do Homem-Aranha aqui, né? Tá sendo bem interessante aqui essa leitura aqui. E vamos aí seguir para chegar aos próximos capítulos aí. E aí, pessoal, capítulos 3 e 4 lidos aqui, né? Homem-Aranha, história de vida, né? Capítulo aqui 3 começa nos anos 80 aqui, então a gente vai ver os anos 80 do Peter Parker. E eu já fiquei no hype aqui, ó, pela capa aqui, ó, Peter Parker com roupa negra no caixão, né? Sabemos que a última caçada de Kraven é real aqui. Bom, temos aqui o Peter Parker, a Mary Jane aqui preocupada aqui, né? A gente tem a recriação da Guerra Secretas, então Peter Parker tá sumido durante 3 semanas aqui, a Mary Jane tá para ter gêmeos aqui, filhos, e a gente descobre que o Peter Parker, na verdade, estava lutando lá as Guerras Secretas em 1984, olha aí, em grande ano. E aí, ao final das Guerras Secretas, temos aí aparentemente o mesmo acontecimento aqui, né? O Peter Parker se encontra com um simbionte aqui, né? E cria aqui um novo uniforme. Depois de voltar do espaço aqui, ele se encontra com a esposa, né? E percebe que ele perdeu o nascimento dos filhos aqui, né? Então, que sinistro aqui, né? Que difícil essa vida aqui do Peter Parker aqui, agora com 30 anos, né? De Homem-Aranha aqui dele, né? Segue a história aqui, a gente vê uma cena aqui de estilo bem Reino do Amanhã aqui, né? E o Visão aqui olhando aqui sem propósito aqui, né? Que aparentemente a guerra Estados Unidos e Rússia aqui eclodiu, né? Aquela Guerra Fria aqui, e a Rússia bombardeou os Estados Unidos aqui, né? Apesar das forças dos heróis aqui, um míssil ainda caiu nos Estados Unidos, né? E muita gente foi vítima, né? E durante aqui a pesquisa aqui para limpar a radiação da cidade que o míssil caiu aqui, o Homem-Aranha volta a trabalhar com o Reed Richard. O Reed Richard explica aqui que o Homem-Aranha está ficando viciado, está usando um simbionte, não um ser vivo, não um uniforme, não é uma tecnologia, assim um ser vivo. O Peter fala que ele também é cientista, ele já sabia disso há muito tempo. Inclusive, a Mary Jane sabe como tirar ele aqui, né? E aí numa discussão até meio quente aqui com a Mary Jane, talvez porque o simbionte influenciava o Peter Parker um pouco, ou talvez, né? Mas porque o Peter Parker, né, daqui já tá um pouco cansado dessa vida de super-herói aqui, mas eles acabam discutindo aqui com a Mary Jane, né? A Mary Jane fala que a tia May aqui tá numa idade avançada, que o Peter não tá cuidando nem do casamento, nem dos filhos, nem dela, né? E ele tá viciado nesse uniforme. E o Peter Parker, nesse dilema todo aqui, ele acaba vestindo o uniforme tradicional, sai em patrulha. E aí que o bicho pega aqui, ó, porque a gente vê uma pessoa aqui, ó, vestindo o uniforme negro do Homem-Aranha aqui, tentando imitar o Homem-Aranha. E aí quando a gente percebe aqui quem tava vestindo esse uniforme negro aqui e encurralou o Homem-Aranha, né? Foi nada mais, nada menos que Kraven, o caçador, o bigode, né? Que bigode, hein, senhor Kraven? Dentro aqui da luta aqui, o Kraven consegue drogar o Homem-Aranha e o Homem-Aranha aqui fica indefeso e enquanto ele tá indefeso, o Kraven aqui aponta a arma que queima a roupa e a gente só vê aqui, ó, Blame.
E seguimos aqui, ó, com o Homem-Aranha enterrado aqui. Então a última caçada de Kraven aconteceu aqui nessa realidade aqui da história de vida do Homem-Aranha, né? Mary Jane fica mais 2 semanas aqui, seguindo a terminal aqui do caçada de Kraven sem o Peter Parker, né? Então, que difícil para essa esposa aqui, né? Não ter um marido aqui, né? E dividindo a atenção, porque antes de tudo, né, o marido era super-herói, tem uma mega empresa, né? Então tá difícil, né, concorrer com essa vida aí, né? Então, né? Seguimos aqui a história aqui, diferente aqui do material original aqui, né? Agora o uniforme simbionte aqui racha, né? O vidro que ele tava aqui e vai atrás do Peter Parker aí, ó, que tava enterrado aqui, né, que tinha sido drogado, enterrado ali no túmulo para aparentemente morrer aqui, né? Então, legal, homenagem à caçada de Kraven e a saga do simbionte. Falando de saga do simbionte aqui, né? O simbionte aqui faz o Homem-Aranha sair do túmulo aqui, estilo Bambam aqui, ó, tá saindo da jaula o monstro, né? O Homem-Aranha tá fortíssimo aqui, ó, né? Saindo do túmulo aqui. E aí a gente vê um novo embate aqui do Homem-Aranha com o Kraven aqui, né? O Homem-Aranha agora com raiva aqui, né? Já assumindo meio que uma espécie aqui de persona do Venom aqui, né? Mostrando os dentes, né? Tomando aquela postura agressiva que só quem viu aí o personagem Venom tá acostumado, né? Então, interessante. Mary Jane aqui se vê forçada a usar um recurso aqui para impedir que o simbionte toma conta mais ainda da cabeça do Peter Parker, que tá mega agressivo, né? Ela usa esse dispositivo aqui, né, de sônico, né? Tira o simbionte aqui do Homem-Aranha, não sei se mata o simbionte aqui na história, só se tira ele, na verdade só tira ele aqui, né? E depois de todos esses acontecimentos, desse trauma aí, a Mary Jane decide se separar do Homem-Aranha aqui nessa história, né? Então, não tá fácil pro herói, né? Não tá fácil mesmo, né? Segue a história aqui, né? Temos aqui o mesmo final aqui da caçada de Kraven, com o Kraven supostamente tentando se suicidar, mas aqui no final, aqui, ó, a gente vê que o simbionte aqui, ele impede o Kraven de disparar o rifle, então alguma coisa vai acontecer no futuro aqui, né, com o Kraven aqui estaria morrendo de câncer aqui, igual a história original, né. Óbvio, né, isso aqui é mais uma releitura, né, então não tem como ser tão grandioso como os materiais originais, mas é interessante aqui, né, essa releitura aqui da última caçada de Kraven aqui, misturado com o simbionte aí mais ativo na história. Perfeito. Então, fechando então os anos 80, vamos ao ano aqui de 1980, aqui nos anos 90, aqui, Irmãos de Armas aqui, né? Então, após aí o suposto falecimento aqui da tia May aqui, né? O Dr. Octopus aqui volta a ser um vilão aqui, né? Ele quer nada mais, nada menos que o próprio Homem-Aranha aqui, né? Então, o plano dele é atrair o Homem-Aranha. O Homem-Aranha aqui, ele continua, né? Com a vida de empresário aqui, então ele tá até aqui discutindo com o Tony Stark no começo da história aqui, falando que ele não quer misturar as empresas, ele tem um caso com a Jessica Jones, já que o Homem-Aranha agora tá separado, né, e a Jessica Jones está sempre olhando uma pessoa pro Homem-Aranha, já que ela é uma detetive particular, né, no final da história a gente sabe quem é essa pessoa que o Peter Parker estava vigiando, tá, seguimos a história aqui, o Peter Parker, então, 40 anos já de Homem-Aranha aqui, né, no caso aqui, né, vivendo aqui a vida dele aqui, né, dentro do possível, talvez 40 anos de Homem-Aranha, então talvez uns 50, perto de 60 anos aqui ele deve estar aqui, né. Ao brigar com o Dr. Octopus aqui, ele é sequestrado aqui, né, e quando ele é sequestrado, ele encontra aqui aquele clone dele lá, que apareceu lá na historinha lá do cara que clonou ele, a Gwen e tal, né, e os dois estão presos aqui, e o Dr. Octopus está falando que ele vai fazer tipo um plano suicida aqui, né, tal, né, que ele foi até Oxcorp executar aqui, né, o plano, né, que ele precisou do clone e do original para pegar insumos aqui, né, informações para ver se ele consegue fazer o processo reverso de clonagem, talvez de rejuvenescimento, não deu para entender certinho. Mas aí que vem a surpresa aqui, ó, quando o Octopus aqui, né, o Dr. Octopus tá fazendo análise no corpo do Peter Parker e do Ben Parker, né, que seria um clone, o Octopus fala que tá tudo ao contrário, na verdade o Peter Parker é o clone e o Ben Parker era o original. E aí, isso aqui faz o Ben Parker aqui, né, se descontrolar, né, pô, vivei todo esse ano aqui, como assim, você roubou minha vida, né, o que tá acontecendo, o Ben Parker aqui se descontrola e tal. No meio da situação aqui de luta, aqui embaixo, aqui, o Dr. Octopus ataca aqui os clones, os dois Homem-Aranhas aqui, né? E o amigo aqui, o Harry, que tava vindo para salvar eles aqui, né? Porque essa treta tava acontecendo nos laboratórios da Oxcorp aqui, acaba se colocando na frente do Homem-Aranha aqui, ó. A gente vê aqui nesse quadro aqui bem bonitão. E acaba entrando na frente aqui do golpe do Octopus e acaba falecendo, né? Porque foi um golpe direto no peito aqui, né? Ele foi perfurado, então que pesado, hein? Seguimos a história aqui, depois dessa revelação de quem é o clone e quem não é, né? O Peter Parker, que supostamente seria original, mas agora tá se vendo como clone aqui, tá dando toda a vida dele pro Ben Parker, né? Então tá dando a empresa, tá dando traje de Homem-Aranha, né? Porque o Ben Parker, que era o clone, né? Ele tinha feito um trato de não se expor, né? Pra não gerar mais risco pra vida do Peter Parker, né? De dois Homem-Aranhas, né? Essas coisas assim, né? Então ia complicar um pouquinho a vida dele, tá lá. O Ben Parker aqui tem até um detalhe aqui falando que mesmo ele tendo que ficar na surdina aqui, ele não aguentou 100% do tempo, então ele se fantasiava aqui de aranha escarlate aqui, né? E combatia o crime também. E fecha a história aqui
falando que o Peter Parker, com o Peter Parker ligando para Jessica Jones e perguntando onde tá o cara que ela vigiava. Ele pega o endereço disso e vai lá, o cara aqui, ó, bem bravo, na verdade, aqui. E o cara que a Jessica Jones aqui estava acompanhando, na verdade, era o Norman Osborn, que depois de sair da prisão, depois de anos, né, o Norman Osborn aqui já tá bem idoso aqui, né? O Peter Parker fala que ele entendeu que o Norman Osborn nunca se regenerou, né? Que mesmo depois de cumprir a pena na prisão, ele sabia que ele não era do bem, né? Que não dá pra fingir que ele não sabia que ele era tal. E ele falou que o Peter Parker fala que mesmo que ele entendeu o plano do Norman, né? Que ele adulterou os arquivos aqui, né? Da pesquisa de DNA, né, do clone e do Peter Parker original, né, influenciou o Dr. Octopus a fazer esse plano aí de sequestrar os dois, né, e fez esse plano aqui de confundir a cabeça do Peter Parker, de fingir que o Peter Parker era o clone e o clone, né, o Ben Parker, na verdade, é o original. Mas isso, na verdade, era mentira. Então, esse Peter Parker aqui, né, que supostamente ia se aposentado e deixou a carreira pro clone, né, na verdade, ele não era o clone, então ele era o original o tempo todo. Então, meio que teve uma reviravolta aqui, bem estilo Saga do Clone aqui, né? E por fim, aqui na discussão calorosa aqui do Norman com o Peter Parker aqui, o Norman falando que vai se vingar, vai acabar com o Peter Parker. O Peter aqui, eles começam, né, a discutir aqui, o Peter fala que quem matou o Otto aqui foi o Norman aqui, mas no meio da discussão aqui, o Norman acaba tendo um infarto aqui, né? Ele fica muito intenso aqui e acaba infartando e resolvemos aí a situação aqui com o vilão. O Peter Parker aqui agora, com essa nova fase de vida, ele tá fechando a história aqui, visitando a Mary Jane e os filhos dele aqui, né, os gêmeos aqui, iniciando um novo capítulo de vida dele aqui, né, que a gente vai seguir aqui na leitura. Então a gente agora provavelmente vai para os anos 2000 e os anos aqui 10, né, os anos de 2010, a partir de 2010. Então, legal essa história, hein? Muito divertida, hein? Tô curtindo. Vamos lá. Começando então, pessoal, ou melhor, concluídas as leituras aí dos capítulos 5 e 6 aí, então fechado aqui, eu tô mega empolgado aqui com o final, então chat e galera do YouTube aqui, com a história aqui, né, dessa história de vida do Homem-Aranha aqui. Vamos ao capítulo 5 aqui, os anos 2000 aqui, o engajamento cívico, né, e aí, continuando as homenagens aqui às diversas fases do Homem-Aranha aqui nos quadrinhos, né, a gente vê aqui, então, a saga do Totem aqui, né, com o Morlun lá, aquele vampiro aqui de energia animal, né, perseguindo o Homem-Aranha e matando aqui o clone do Homem-Aranha, né? Matando o Ben Parker, logo já no começo da história aqui, né? Que parada pesada. O Homem-Aranha aqui é o que tava vivendo em exílio, e todo mundo que tá exilado aqui tem que seguir uma regra, usar barba. Então, o Homem-Aranha aqui barbado, vivendo em exílio aqui, né? Descobre aí que o Morlun lá matou o clone dele, né? O Parker, né? E o tio Ben aqui, né? Porque o irmão aqui, clone, né? Clone irmão aqui do Peter Parker aqui, né? Ele era tio aqui dos filhos, né? Então era outro tio Ben aqui, morreu aqui na história, né? Tio Ben está morto. E dentro aqui desse dilema ético aqui, os filhos aqui incentivam o Peter Parker a agir, né? Que ele tem que dar um jeito de impedir o Morlun, né? De continuar roubando poderes de pessoas que tenham poderes baseados em animais aí, né? Então tem uma releitura aqui da saga clássica aí, né? Dos anos 2000 aí também, né? No meio de toda a situação aqui, a gente vê que com a morte do Peter Parker aqui, temos aí o Tony Stark, né, pressionando, né, o Tony Stark aqui sempre teve uma rivalidade com o Peter Parker aqui dessa timeline aqui, né, dessa realidade. E aqui o Tony Stark aqui, ele tá vivendo aqui, apesar de ser idoso também, mas está vivendo aqui o auge aqui da guerra civil que aconteceu, né, entre os heróis não se registrarem ou não, e fica surpreso com o Peter Parker de verdade aparecendo, né? Então o Peter Parker que morreu, né, pro mundo de verdade aqui, não era o Peter Parker original, porque agora o Peter Parker original tá se revelando aqui, né? E Tony Stark já intercepta o Peter Parker nessa situação aqui, né? E convoca aqui o batalhão dele aqui, né, da Guerra Civil para forçar o Peter Parker a se alistar, né? Ele falou, meu Peter Parker, pelas regras do governo, né, a gente tem que te prender porque você pode ter ter tido ganhos aqui injustos, né, graças ao seu poder aqui então você pode ter usado seu sentido de aranha para fazer melhores ações nas empresas, né? Então, tem várias justificativas aqui. E aí começa meio que esse plot da Guerra Civil aqui, agora com Peter Parker já 50 aqui, né? Já nos 50 anos de história do Homem-Aranha aqui, né? E em paralelo aqui, nós vemos aqui o Morlun lá, né? O vampiro aqui dos totens dos animais aqui, né? Atacando a família do Peter Parker, então atacando os filhos dele aqui, né? E pô, dá uma agonia essa parte, porque a gente já viu que o Morlun matou o clone do Peter Parker, né? O Ben Parker que tinha todos os poderes do Peter Parker. E agora com os filhos dele que não tem tanto treinamento, não tem tanta experiência, né? Eu fiquei com uma grande agonia aqui durante essa leitura, hein, pessoal? Muito legal o ritmo. Começa aqui uma porradaria aqui, estilo Guerra Civil aqui, do time Stark aqui, né? Perseguindo aqui o Peter Parker aqui. E assim que o Peter Parker tá encurralado, assim, parece que tudo vai dar errado aqui.
temos aqui o Capitão América com seu time aqui de insurgentes aqui, né, de rebeldes aqui, né, vindo a salvar aqui o Homem-Aranha, né, porque então o Capitão América aqui nessa realidade também não concorda com o alistamento aqui da guerra, né, dos heróis aqui e tal, né. Em contrapartida, o núcleo aqui da família do Homem-Aranha tá tentando se virar com o Morlun aqui, né, e aqui o que eu falei, né, o Morlun é uma ameaça muito grande aqui para os usuários aqui de poderes, né? Porque o Morlun é imortal aqui, né? Então ele não sofreu dano nenhum, ó. Foi o que a gente tá vendo aqui na luta, né? Então vai um lá pra cá, lá e cá, né? Essa história aqui das lutas aqui. Peter Parker aqui pegando o uniforme aqui de herói. E aqui no meio da cena aqui, enquanto o Morlun tava quase absorvendo o poder aqui da filha do Homem-Aranha e possivelmente ia matar ela, né? Pra absorver até o final. Ela consegue aqui no momento de desespero aqui, ó, ferir, né? Fazer o Morlun, que nunca sangrou antes aqui, pelo menos até o que eles souberam pela história do pai aqui, sangrar, né? Então, isso foi um fato interessante. E o filho do Peter Parker aqui, né, já pega essa informação para fazer tipo um plano de isca. Então, ele fala para a irmã: ó, eu vou ficar de isca aqui enquanto ele suga a minha energia, ele vai ficar vulnerável. E é nesse momento que você vai atacar. E eles executam esse plano, né? A irmã aqui consegue. O Morlun, o irmão aqui, né, atrai o Morlun aqui, deixa ele meio que sugar o poder dele aqui temporariamente, enquanto isso a irmã aqui repentinamente pega um tronco de árvore aqui, né, e acaba batendo no Morlun aqui, inclusive assassinando ele aqui, porque ele acaba sendo fincado aqui, né, sendo empalado aqui, né, tal qual um vampiro, ele morreu empalado aqui, né, nessa história aqui, né, e o irmão aqui sofre vários danos aqui, mas eles, pelo menos a família Parker aqui não sofreu vítimas aqui, né, o Morlun foi detido, né, e deu tudo certo, entre aspas aqui, né, em troca aqui do irmão aqui, do irmão gêmeo aqui, né, ficar meio debilitado, né. No núcleo da Guerra Civil, aqui a porradaria tá estancando aqui, né, o Homem-Aranha, ele pega um dos uniformes aqui, antigo deles aqui para entrar em guerra, e ele usa aqui meio que um argumento Batman aqui, né, falando que o Tony Stark nunca confiou em ninguém, né, e por saber que o Tony Stark nunca confiou em ninguém, o Homem-Aranha roubou esse plano aí do Tony Stark e ativou aqui a função de desligar, né, de dar choque nas armaduras. Então todo o time Stark aqui, né, que era o Rhodes aqui, né, a máquina de combate, a Capitã Marvel, né, a Viúva Negra, o Punho de Ferro aqui, né, robóticos, são desligados aqui por um choque aqui, né, e o Homem de Ferro aqui perde essa batalha aqui, né. Ao final da guerra que o Capitão América tenta alistar aqui o Homem-Aranha, né, pro lado aqui de resistência aqui nessa guerra civil aqui, né, do alistamento, que diferente do quadrinho que ela está durando bem mais anos aqui, né, mas o Homem-Aranha fala uma coisa bem legal aqui, né, que o Capitão América chama o Homem-Aranha de filho e o Homem-Aranha fala: pô, Capitão América, ambos somos velhos aqui, né, porque o Homem-Aranha aqui já tem pelo menos 50 anos aqui, né, porque a gente já acompanha os 50 anos de atividade, né, e ele fala um negócio bem legal aqui, que conclui esse capítulo aqui com maestria, né, que ó, as pessoas velhas, né, precisamos fazer o que os velhos precisam fazer, tornar o mundo um lugar melhor antes de partir, né, então que conceito legal aqui, né, beleza, bem divertido aí, esse quinto capítulo aqui, né, e aí, para fechar aqui, né, entramos agora nos anos 2010, aqui nos anos 10, aqui, né, os novos anos 10, né, porque é estranho aqui para o noventista falar anos 10 aqui, mas é os anos 10 de 2000 aqui, né. E aí, nesses anos 10 aqui, de novo temos várias menções aqui a fases do Homem-Aranha. Começa aqui com um pesadelo aqui do Homem-Aranha revivendo, né, um dos piores momentos da vida dele foi quando ele não impediu o bandido, né, que assassinou o Tio Ben depois, né. Mas em 2019 aqui a gente já tem um Homem-Aranha aqui com um físico estilo Stallone aqui, né, bem tiozinho aqui, né, fazendo uma missão espacial com um novo Homem-Aranha aqui, ó, o Miles Morales, que já é quase um adulto, já é um adulto aqui, na verdade, aqui nessa situação, né. Então a timeline tá rolando para todo mundo. Que bom que os heróis estão envelhecendo, né, finalmente. Mas o Morales aqui tem a mesma origem do Peter aqui, né? Foi picado por uma aranha, né? Tem toda a mesma história aqui. E aqui, tanto o Miles quanto o Peter, eles estão indo para uma estação espacial aqui nesse capítulo, né? Para impedir aqui que o Victor Von Doom aqui acabe com o mundo aqui. Então eles estão num plano aqui para salvar o mundo, né? E o Homem-Aranha aqui, né? Bem velho aqui, né? Ele fala que ele tem esse papel aqui com os novos heróis aqui, né? De guiar e de ajudar, né? Começa aqui no meio dessa missão aqui, uma versão fusão aqui, né, do Kraven com o Venom aqui, ataca os Homem-Aranhas, né, o Peter e o Miles aqui, né, e na hora aí que o Miles aqui tá brigando com essa versão aqui do Kraven Venom aqui, né, o Kraven fala assim, ó, ele fala assim, ó, boa jogada aí, velho amigo, né, então na hora que o Kraven tá atacando o Miles aqui, ele fala, valeu, velho amigo. E aí o Homem-Aranha acha estranho aqui, usa uma bomba aqui, sônica, né, pra tirar o simbiote aqui do cadáver do Kraven aqui, não, tem até uma cena bem pesada aqui com os ossos do Kraven aqui explodindo. E curioso aqui então que o simbionte aqui foi desfeito aqui, mas o Peter Parker fica ficado aqui, por que o Kraven chamou de amigo? E aí o Peter Parker, né, velho, sagaz, ele já saca na hora, né, que na verdade quem tava no corpo aqui do Miles Morales era o Otto, então a gente tá revendo aqui aquela história aqui do Homem-Aranha superior aqui, né, que inclusive aqui um camarada que entrou na live perguntou um pouquinho aqui, né, então é isso, né.
temos uma outra releitura aqui, né? A briga entre o Otto, né, Homem-Aranha aqui, mais o Morales, né, e o Peter Parker aqui rola, mas o Peter Parker envelhecido aqui tem bem menos chance aqui de conseguir resolver a situação, até que o Otto fala que ele não vai ganhar de maneira física, né? Porque não tem graça vencer um velho aqui e tal, né? Ele quer ganhar, né, o argumento de maneira psicológica aqui. Então tem toda uma batalha aqui, um duelo de mentes aqui, né? E aí, no final aqui, esse duelo embaixo aqui de mentes, aqui de pensamentos, né? Ele se resolve aqui com o Peter Parker usando aqui a carta da manga dele, né? Que não é o nome Marta, tá, pessoal? A carta da manga aqui do Peter Parker aqui é a tia May dessa realidade aqui, né? Já que o Otto sempre foi apaixonado por ela, né? A memória da tia May aqui interage com o Otto aqui nessa batalha mental aqui e faz o Otto acalmar um pouquinho, né? Ver que o que ele tá fazendo é errado, desrespeita a origem, o amor que a tia May tinha por ele e pelo sobrinho, né? Que amor não se compete, o amor é para todo mundo, né? Não tem quem ser mais ou menos amado aqui e tal, né? E as palavras da tia May aqui acalmam o Otto, né? Fazem o Otto falar, não, beleza, eu vou liberar aqui o corpo do Miles Morales aqui, porque você me convenceu, tal, né? Peter Parker resolvida a situação, então ele pega aqui, ele percebe que a estação espacial aqui vai explodir, né, para fazer aqui o salvamento do mundo, né, e o Peter Parker vê que ele tem pouquíssimo tempo aqui, né, para garantir que a estação vai fazer o plano dele. Então o que ele faz? Ele ejeta aqui o Miles Morales aqui com a mente do Otto, né, então manda eles para Terra aqui, né, já que eles estavam no espaço, né, e pede pro Otto aqui ter certeza de honrar a promessa que ele fez para Tia May lá na batalha mental, né, que ele vai liberar o corpo do Miles Morales, né. Enquanto isso, o Peter fica aqui no final aqui para fazer o último sacrifício, né, garantir que a nave está funcionando aqui. Numa cena aqui estilo Homem-Aranha 2 aqui, então explosão de referências aqui, Capitão América, eu entendi a referência. O Peter Parker aqui, né, já com 60 anos aqui como Homem-Aranha, né, e talvez uns 70 e pouquinhos aqui de idade, né, faz esse sacrifício final aqui para salvar o mundo, né. Tem até uma cena bonita aqui dele vendo a Mary Jane, né, e falando que a Mary Jane sempre foi o coração dele, né, então que legal. E Peter Parker aqui, né, a gente encerra aqui a nossa jornada aqui de conhecer essa vida aqui do Peter Parker aqui nessa história, né? Ao fim da história aqui, numa espécie de epílogo aqui, a gente vê o Miles Morales aqui encarando o Octavius aqui, né? Falando que só não matou ele porque o Peter aqui não ia gostar, né? E por fim aqui a gente vê a Mary Jane aqui incentivando o Miles Morales a recuperar o tempo perdido, né? Enquanto ele não estava sendo dono do corpo dele aqui, né? E virar um novo Homem-Aranha, né? Ele tá falando, ó, agora o uniforme e o nome você já tem. E ela dá de presente aqui pro Miles Morales o primeiro uniforme do Homem-Aranha, né? E aí a gente acaba aqui a história aqui com aquele pesadelo inicial do Peter Parker não impedindo, né? O bandido aqui de matar, né? De fugir e depois matar o tio Ben, né? E aqui no sonho aqui agora ele tá fazendo aqui tava dizendo que é um sonho bom. Então dessa vez aqui o Peter Parker joga a teia aqui, então ele vai impedir o bandido aqui de fugir, né? E que jornada, hein, galera? Essa aqui, Homem-Aranha aqui, história de vida aqui, né? Edição aqui curtinha, 6 edições aqui, foi uma leitura muito prazerosa, aqui, divertida, né, de se fazer aqui, né? Agora entenda um pouquinho por que a comunidade tem tanto carinho aqui por essa história, né, pessoal? Por que conquistou tantos corações aqui, né? Fico aqui com a minha versão meme aqui, esse Homem-Aranha encarando esse Homem-Aranha aqui, né? Enquanto eu faço aqui minha conclusão. Mas que legal esses 2 últimos capítulos aqui, né? E agora aqui com a leitura concluída aqui, né? Eu ainda tô aqui pipocando aqui, né? De empolgação. Mas é legal, então, fazer uma mini conclusão aqui pra gente falar aqui de como que foi aqui essa experiência aqui de leitura, né? Só reforçando aqui nessa conclusão, né? Quem tá aqui vendo esse vídeo no YouTube aqui no futuro, né? Pode conferir aqui, entrar e seguir aqui o meu canal na rede social roxinha. Dar uma força, vai ajudar muito, né? Então, falando da conclusão aqui sobre esse Homem-Aranha História de Vida, né? Na verdade, umas primeiras impressões, né? Porque eu não tenho aqui, né? Tô num momento muito recente aqui, né? Para concluir pesado alguma coisa aqui dessa história, né? Mas a arte, né? É mega justa. Eu acho que o argumento aqui dessa história, a ideia é muito boa, né? Pegar um herói, né? Refazer toda a vida daquele herói, né? De uma nova ótica, e enquanto você refaz toda essa vida do herói, você vai encaixando grandes sagas, né, que esse herói passou, né, durante esses envelhecerem. E ele tenta coincidir as sagas com a época que essas sagas foram publicadas mesmo. Então, a Guerra Civil aqui acontece com o Homem-Aranha com 50 anos assim, de atuação como herói, mas ela respeita a época que o gibi Guerra Civil saiu, né, que é os anos 2000. A Caçada de Kraven lá também, né, nos anos 80. Então ele vai mesclando aqui de forma muito inteligente esses elementos. Eu acho que é aí que tá a pegada. Então a gente revisita essa vida inteira do Homem-Aranha, mas também somos homenageados a diversas fases. Então tem o Morlun lá, o vampiro do Totem
Ordem dos Animais, né? As Guerras Secretas, enfim, várias fases aqui do Homem-Aranha, né? O simbionte, tudo bem trabalhado aqui. Óbvio, né? Nada a ver com a cronologia original, porque é uma releitura, né? Uma reanálise, mas ainda assim é de esquentar o coraçãozinho. Eu acho que essa história aqui, né, funciona muito bem para quem já conhece o universo do Homem-Aranha, né? Vai curtir muito mais, assim. Eu que li recentemente A Caçada de Kraven aqui, curti um pouquinho mais esse capítulo aqui, né, para aproveitar esse conceito aqui do Kraven, né, como que ele vai repaginando esses conceitos aqui. Então, acho que foi isso aqui, pessoal, do resumo aqui, é uma conclusão, uma breve primeira impressão aqui. História lindíssima aqui, autocontida, então gostamos, né? Não precisamos ficar aqui lendo toda uma saga aqui, acabou aqui, que bom, né? Que essa história aqui foi executada. Parabéns aí ao Zadarsky aqui, né? Zidarsky aqui, porque mandou muito bem, o desenhista também, o Bagley mandou muito aqui. E foi muito satisfatória aqui, essa leitura aqui. Então, em breve, ou já lançou-se também, né? Um podcast aqui lá do podcast que eu participo, né? O HQ Corp, a gente vai gravar também sobre esse tema. A gente vai fazer uma análise, aí sim, uma conclusão de verdade, né? Sobre a história. Então, quem gostou desse tema aqui, pode conferir lá o HQ Corp, tem feed lá no Anchor Podcast aqui. Vale a pena aí para vocês conhecerem aqui meus outros trabalhos aqui, né? Então, para a galera do resuminho aqui, ó, tchau, tchau, pessoal do YouTube, valeu a companhia aqui. Curtam, né? Sigam, dão aquela forcinha aqui no YouTube aqui, por favor. Mas até a próxima leitura, hein? Abraço.